Amém, graças a Deus. Então, nessa hora, sob o toque de somente crer, receberemos o nosso pastor, que nos trará o conselho de Deus para essa manhã. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Eterno Deus, maravilhosíssimo Senhor, estamos mais uma vez na Tua casa, crendo, Senhor, na Tua existência eterna, perpétua, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, e foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do Teu pasto. Alimenta, Senhor, estas ovelhas que o Senhor tem resgatado, que o Senhor tem tirado da lama, que o Senhor tem tirado do charco de lodo e tem colocado neste manancial de águas vivas, que é a Tua palavra revelada. Sustenta, Pai, a cada um, a todos, ó Deus, que nos ouve nesta manhã, a todos que crê que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador dos que Te buscam. Perdoa as nossas faltas e nos sustenta e nos une mais e mais na fé. Nós oramos e Te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Senhor, amém. Bom dia com Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, graças a Deus por mais uma manhã que estamos na casa do Senhor para adorar o Senhor, né, irmãos? Para adorar o Senhor. Que Deus abençoe a todos e recompense a cada um por estar, né, neste simples lugar. Um lugar tão humilde, sem nenhuma aparência. Não temos nada para oferecer aparentemente, mas cremos. Amém? Cremos. E vamos nesse instante, né, sem perda de tempo, vamos ler as Escrituras
E depois a irmã Sara vai cantar, né? Depois a irmã Sara vai cantar. Sem ti nada sou. Podemos dizer, sem ele nada somos. Verdade, irmãos? Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom Deus, abençoa, Senhor, mais e mais a palavra dos nossos corações, como o Senhor sempre tem abençoado. O Senhor já abençoou no princípio, mas nós não cansamos de pedir. Abençoa mais e mais. Rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, vamos ouvir o hino, né? Tentei de te fugir pra outra cidade, mas no mar eu caí, um peixe me engoliu, pensei não resistir, mas tu me deste a mão, tiraste-me sozinho, não sei andar, mudaste meu pensar, vieste me guiar, e aqui estou, nada sou sem ti, Senhor. Um homem rico foi, mas tudo se acabou. Os amigos me deixaram, a família se foi, a lepra me assolou. Eu persegui cristãos, jogaram
quis ver que sozinho não sei andar, mudaste meu pensar, vieste me guiar, e aqui estou, nada sou sem ti, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, né? Vocês estão alegres de ver a irmã Sara cantando? Amém. Amém. A gente fica alegre, né? Sim. Até um pouco. Mas que Deus nos ajude, né? Deus abençoe o nosso Gedeone, Arrou, Gabriel, né? E vieram, né? E trouxeram a Sara, né? Não sei se nós vai deixar ela voltar. Deus abençoe a irmã Antônia, que nos deu a honra, né, de estar nos visitando nesta manhã, nesse lugar tão singelo e sem aparência. Ela congrega numa igreja tão grande, de quase do tamanho de Alta Floresta, né? E ter a humildade de vir aqui, irmã Antônia, né, neste lugarzinho tão simples, mas que Deus ajude a irmã. Os demais, né, são domésticos da fé. Mas se vocês estão com a Bíblia aberta ainda, eu queria permanecer um pouquinho neste capítulo, escutar Mateus, o apóstolo Mateus, descrever para nós nesta manhã o que levou Jesus a fazer aquela afirmação para Simão, né? Que o nome dele é Simão. Simão, filho de Jonas. Tem traduções que falam Simão, filho de Jonas. Mas aqui, nesta tradução nossa diz Simão bar Jonas, né? Então, o apóstolo Mateus relata o porquê Jesus chegou a dizer que edificaria a igreja sobre esta pedra. Pedra quer dizer revelação. Então, a igreja de Jesus não foi edificada sobre Pedro, como dizem a Igreja Católica, né? A Igreja Católica diz que a igreja foi edificada sobre Pedro. Mas o sentido correto foi que Jesus edificou a igreja sobre a revelação que veio a Pedro. Vamos acompanhar Mateus aqui, né? E chegando no versículo 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Jesus, chegando ali a Cesareia de Filipe, fez uma pergunta para os discípulos: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, perguntaram para os discípulos o que as pessoas no mundo diziam quem era ele, sobre Jesus. Os discípulos responderam:
Uns dizem que tu és João Batista, outros de Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus fez outra pergunta e disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus direcionou a pergunta agora aos apóstolos, aos discípulos, né? Então, Simão Pedro, respondendo à pergunta de Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que resposta tremenda! Pedro não sabia nem fazer o nome e dar uma resposta desta para Deus, para Jesus. Já pensaram? Aí Jesus, é claro, Jesus viu a revelação descer em Pedro e Jesus disse, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado. Se quiser escrever ali, poderia até escrever: bem-aventurados sois. Jesus chamou Pedro de bem-aventurado. És tu. Ele não falou que era bem-aventurado todos os apóstolos naquele momento. Claro que eram, né? Mas Jesus estava se referindo à revelação que veio a Pedro. Ali Jesus estava ali brotou a igreja, né? Ali começou a igreja. A igreja revelada. Não as igrejas. Porque Jesus relatou aqui na frente que havia umas portas que eram do inferno, mas que não venceria a igreja que Jesus tinha levantado. Nós precisamos ter essa consciência e convicção de que estamos no que é verdadeiro, porque a Bíblia pondera isto aí. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, nem o sangue. Quer dizer, Pedro não revelou carne, nem sangue. Porque Jesus estava diante dele em carne e sangue. Mas Pedro olhou além daquele véu. Amém. E disse: tu és o Cristo. O Cristo quer dizer o ungido. Mas Pedro não sabia nem assinar o nome. Mas meu Pai, que está nos céus, que tu revelou. Então Pedro ali revelou o Pai. Amém? Pedro revelou o Pai. Porque Jesus já estava revelado diante o homem Jesus estava desvelado diante de todos os discípulos. Conhecia Jesus como sendo Jesus, filho de José, como disse ali em Lucas capítulo 3. Como dizemos, Jesus, filho de José, e José de, né? Parece que de Matias ou Ananias. Matias parece. Pois também eu te digo. Aí Jesus entrou no assunto de Pedro. Pois também eu te digo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela permanecerá intacta.
Ela foi perseguida? Foi. Ela está sendo perseguida? Está. Mas o profeta diz que ela está ordenada para não cair. Ordenada por Deus para não cair. Algo que Deus ordena que não vai cair, ninguém derruba. Ninguém. Aí Jesus fez uma promessa a Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Uma promessa a Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Meu Deus, irmãos, isso é muito tremendo. Um homem como nós ter direito à chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. E então mandou que os seus discípulos, que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Vocês estão vendo? Irmãos, Deus não age com objeto de propaganda. Jesus não deixou os discípulos sair propagando que ele era o Cristo. Não. Ele não queria fazer propaganda. Ele queria que o povo o conhecesse como Pedro conheceu. Aí, a partir daquele momento, porque ele foi desvelado para Pedro, ele estava velado para Pedro, o Cristo, né? O Eterno, estava revelado, estava desvelado para Pedro e para os outros, mas daí ele se desvelou para Pedro e os demais o viram. Aí Jesus disse, começou a explicar para eles que a partir dali, que ele teria que subir a Jerusalém, teria que ser entregue aos judeus, né? À corte do Sinédrio, aos fariseus, aos sacerdotes, e eles iam levar ele à crucificação. Mas, dando uma pequena olhada na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, o profeta fala na página 6, revelação de Jesus Cristo, página 3, eu não achei a imprensa aquela. A importância da revelação. Irmãos, a revelação nos tira do engano. A revelação veio para isto, para que o verdadeiro crente não seja enganado. Foi o que Jesus falou em Mateus 24. Unicamente os escolhidos não serão enganados. Mas enganado por quem? Enganados por quem, meus amados? Enganados pelo sistema romano. O eleito não será enganado pelo sistema romano. Mas o que é o sistema romano? O sistema romano é o sistema religioso. E o sistema religioso tem um amparo
da lei e da política. Então eles subsistirão até que Jesus volte e reinarão e terão poder. A Bíblia fala no Apocalipse que ela vai ter poder por alguns dias, né? Só que quando Jesus descer, este poder desmorona, como aconteceu na visão de Daniel, quando ele viu uma pedra rolando de cima para baixo, e quando ela bateu no pé da estátua, que é exatamente esse sistema político religioso, então aquela pedra bateu nos pés do sistema e derrubou, e virou pó, e a pedra cresceu e cobriu. Isto é Cristo, é a vinda do Senhor, amém? Aleluia. Então, a importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. Jamais. A revelação significa mais para você do que talvez você se dê conta. Ela é mais do que nós pensamos que ela é. Por quê? Porque a revelação é tudo. A revelação nos transporta para a eternidade. Porque não tem como o revelado ficar. Não tem como ficar com os esquilos. Ele vai subir como águia. Não tem como, é revelado. Agora, ela significa mais do que nós nos damos conta. Eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse. Não. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Aleluia. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda de Mateus 16, aonde Jesus fez os discípulos esta pergunta: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: ora, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, Jesus: e vós, discípulos, quem dizeis que eu sou? O que é que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Aleluia. Então a revelação, ela é tudo. O revelado, irmão, não tem quem consiga enganar o revelado. Porque o revelado, ele achou a causa de tudo. Ele sabe porque Abel fez aquele culto feio. O revelado sabe. O revelado sabe até porque Tamar teve um filho com o sogro. Já pensaram? Deus queria que acontecesse aquilo. Deus queria usar a descendência de Judá. Mas os filhos de Judá não tinham filhos.
Então Deus pôs a nora no caminho de Judá. Tem como explicar Deus? O caminho que Deus tinha traçado tinha que passar por Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? E se não houvesse aquilo, não se cumpriria o que Deus queria cumprir. Então Deus pôs aquela nora no caminho do sogro. E nasceu Pérez. E a linhagem de Pérez contou para chegar em Jesus. Amém? Isto é revelação. E Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia! A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Não há revelação nisto. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável, que negou a Jesus Cristo e praguejou enquanto fazia? Não conheço, nunca vi esse homem, não sei de que vocês estão falando. Como poderia Deus edificar sua igreja sobre algo, sobre um homem? Jamais, irmãos. Por mais santo que ele fosse, Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado, jamais. E não era alguma pedra situada lá, como se Deus estivesse santificado o terreno naquele lugar. Não. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Não. Os católicos erraram e os protestantes também erram. Não é isso. Não foi sobre Jesus. Foi sobre a revelação. Amém. Leia da maneira que está escrito, que você vai entender, diz o profeta. Não tu revelou a carne e o sangue. Então, não foi carne e sangue que revelou a Pedro, mas meu Pai, tu revelou. Então foi Deus que revelou a Pedro. Mas quem é Deus? Deus é o Espírito Santo. Quem era o Pai de Jesus? Quem é o Pai de Jesus? O Espírito Santo. Ah, mas o Pai de Jesus é Deus mesmo, porque o Espírito Santo é Deus. É o Eterno. Jesus disse a samaritana: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Nós estamos aqui fazendo isso, adorando o Senhor em espírito e em verdade.
mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel? Como? O que fazer a fim de oferecer a Deus? Como soube Abel? O que fazer a fim de agradecer, de oferecer a Deus, através de um sacrifício apropriado? Ele recebeu a revelação do sangue do Cordeiro. Teria que haver um cordeirinho para ser imolado, para resgatar nós de todo o pecado. Caim não teve aquela revelação, não. Caim foi oferecer o culto, o sacrifício, mas fez diferente, segundo o seu intelecto. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto, porque o sacrifício correto foi uma revelação de Deus, que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Amém? Aleluia! Amém. Agora eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Agora, irmãos, eu não sei como que o povo se dão ao ponto de não tocarem no livro do Apocalipse. Se não tocar no livro de Apocalipse, eles não vão chegar ao estado que Pedro chegou. Vocês sabiam disso? Como que eles obterão a revelação para poder chegar à perfeição, sendo que eles não entram no livro do Apocalipse? Doutores aí em divindade, tanta coisa. Não, isso é mistério. Mistério predestinado de sua vontade. Amém. Vamos mais um pouquinho aqui, irmãos, na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Agora, o propósito. Somos bem-aventurados, amém? Qual foi o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo? É o Espírito Santo que revela. Foi o Espírito Santo que revelou a Pedro quem era Jesus. Agora, você anotaria isto, São João 14, começando com o verso 14, e leremos do capítulo um ponto de partidas, e encontramos o propósito de Deus aqui, enviando o Espírito Santo. Isso foi um propósito, que Deus, Ele mesmo, pudesse habitar na sua igreja e continuar seus planos através da igreja. Pois Deus estava em Cristo, continuando seus planos através de Cristo, e de Cristo para a igreja, continuando a sua obra através da igreja. Porque
foi Deus em Cristo. Hoje é Cristo na igreja. E depois é a igreja no reino restaurado. O primeiro passo de Deus foi Deus em Cristo. Quando Pedro foi revelado que Deus estava em Cristo, é porque Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aí depois, no dia de Pentecostes, aí Cristo veio na igreja. E ele está até hoje na igreja. E quando chegar a igreja ser arrebatada, então vai ser a igreja no reino restaurado. Se completam as 3 etapas da graça de Deus. Deus em Cristo, reconciliando o mundo. Cristo na igreja, conduzindo a igreja à perfeição. A igreja no reino restaurado. Depois que ela chega à perfeição, através da revelação. Amém? Aleluia. Agora sabemos o que é o Espírito Santo. Sabemos. Nós encontramos ontem à noite que Ele é Deus. Amém. Agora quando pensamos em Deus, o Pai, quando pensamos em Deus, o Pai, como Jesus falou aqui, seu Pai, Deus o Filho, como Jesus, Deus o Espírito Santo, como nós. O que chamamos hoje? Reticência. Agora, isso não significa que existam 3 indivíduos deuses, não, distintos, não existe isso. Isso significa que existe um Deus em 3 ofícios. Aleluias. Vamos dizer isto assim: tudo que Deus era, primeira etapa da graça, né? Do grande plano de Deus, tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, porque Ele se esvaziou e se derramou em Cristo. Lá em Colossenses diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus se derramou em Cristo. Deus se esvaziou, se derramou em Cristo. E Cristo era corporalmente a plenitude da divindade. Tudo que Jeová era, veja bem, irmãos, tudo que Jeová era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Não em um indivíduo, mas em todo o corpo da igreja. Aleluias. Aí é onde chegamos em uma unidade. O povo quer chegar a uma trindade. Aí o profeta vem e diz: aí é onde nós chegamos a uma unidade. Amém? Aleluia. Tudo que Deus era estava em Cristo, e tudo que Cristo era está em você. Amém? Oh, meus irmãos, é Deus querendo fazer para nós. Ele já fez, é somente nós aceitar. Receba isto. Tudo que Ele era, Jesus, está em você, pois Deus se fez carne e habitou em nosso meio. 1 Timóteo 3,16 está escrito, se você estiver anotando isso:
Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne. Grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne humana. Deus o Eterno. Nós o apalpamos. Deus Jeová foi feito carne e andou na terra, e nós o vimos com os nossos olhos. Meu Deus. Você sabe, no primeiro capítulo de João, Filipe disse para Jesus, no capítulo 14 de João, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe já estava crendo em Jesus, mas Filipe não tinha ainda o que Pedro tinha, irmão, pastor Luiz. Filipe queria o que Pedro tinha. Filipe não tinha recebido ainda a revelação. Ele disse: só mostra o Pai para nós, Senhor, e agora aí nós fica satisfeitos. Aí Jesus disse, pronome pessoal: estou há tanto tempo convosco, Filipe. Vocês entenderam? Jesus respondeu a Filipe diretamente: estou é verbo presente. É como eu estou aqui nessa plataforma, mesmo sem merecer, mas estou. É como vocês estão nesses bancos, às vezes sem merecer, mas Deus te concedeu graça disso que você está. É pela graça. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Ali era Jeová falando com Filipe. Não era outro, era Jeová. Não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Deus foi feito carne e habitou entre nós. Amém? Agora aqui está, o Pai era Deus sobre você. Entenda isso aí na alma, no espírito. O Pai era Deus sobre você. Isso tem sido desde Adão. Deus sobre nós. Deus, o Pai, estava sobre Moisés e sobre os filhos de Israel na coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que aparece ali sobre a cabeça de William Branham, ela no deserto, ela estava sobre Moisés. Por isso que quem tocou na vida de Moisés tratou com Deus. Miriam riu pelo casamento de Moisés, do irmão dela, que tinha se casado com uma negra, não era da linhagem. Deus chamou Moisés, Miriam e Arão, separado do arraial, e conversou com os três. Se tiver alguma coisa para falar, eu falo com Moisés. E dali Miriam saiu leprosa. E não foi muitos dias ela morreu. Mesmo depois de Moisés chorar por ela, ela tocou e não podia. Nunca devemos tocar na arca,
Então, Deus conosco em Cristo, andando conosco, conversando conosco, comendo conosco, dormindo conosco, era Jesus. Deus sobre nós, desde Adão, agora, e Deus conosco, era Jesus com os apóstolos, e agora é Deus em nós. Amém. Aleluia. É o selo da revelação, das bem-aventuranças. Sois bem-aventurados. Por isso Pedro chegou a dizer: sois a nação santa, o povo adquirido de Deus. Tudo que era Cristo, que Cristo era, veio para a igreja. O que é isto? É Deus operando em você. Isso nos coloca num patamar de sermos mais humildes. Tanto que Deus diminuía, quanto mais Deus crescia diante do povo, mais Deus diminuía. Deus diminuiu tanto, irmãos, a ponto de quando ele foi nascer, ele procurou uma estribaria. Ele podia ter nascido no palácio, em Jerusalém, né? Ele procurou uma estribaria de jumentos, de bois, e nasceu ali. E tem uma coisa, não tinha mantos, não tinha toalhas cetinadas, nem cortinas exuberantes, não. A história relata que ele foi envolto com trapos de canga de forro de canga de boi. Foi a manta que o Emanuel usou quando nasceu. Isso nos daria o ponto de nós ser mais humildes. Amém? O que é isto? Deus operando em você. Deus opera na simplicidade, na humildade. Não é o tanto que você possa pular, é o tanto que você possa caminhar em sua presença. Testificar para o mundo que Cristo vive. É como? Com o seu comportamento. Amém. Como deveríamos agradecer? Deveríamos agradecer a Deus por isto. Amém? Deus, o Espírito Santo, é enviado para o propósito do Deus vivo em sua igreja. Aleluia! Movendo através de cada era, operando a sua vontade divina. Quando o homem te critica, você pode ser criticado, criticada, que você parece uma velha, irmã, que você não usa salto alto, você não usa brincos, você não corta o seu cabelo, você se veste decentemente. Eles te criticarão. Quando o homem te critica,
Ele não está te criticando. Não. Não. Ele está criticando aquele que te enviou aqui. Ele está criticando aquele que te criou. Aquele que te moldou, aquele que te revelou. Então Jesus disse: bem-aventurados sois, quando mentindo, disserem todo mal de vós por causa de mim. Bem-aventurados sois. E novamente, todos os que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Irmãos, nós devemos nos alegrar, nos regozijar quando estivermos sendo perseguidos, porque muito mais foi o nosso mestre por nós. Muito mais. Muito mais. Pois quando Deus se fez conhecido em Cristo, então eles o odiaram. Jesus era bonzinho quando estava multiplicando os pães, mas quando ele se deu a conhecer e disse: quem não comer da carne do Filho do Homem, quem não lavar os meus pés não tem parte comigo, e não beber o sangue. Aí eles começaram a odiar. Odiaram a ele. Quem o odiou mais? Agora vem a resposta: não fiquem zangados. Quem mais odiou a Jesus? A igreja. Mas como? Como, irmão Milton? Como deveriam ser os ladrões, os bêbados, os mentirosos, os adúlteros? Não, a igreja. A igreja o odiou mais e mais. Eles o odiaram mais do que o bêbado. Meu Deus. Eles o odiaram mais do que todas as outras pessoas. Foi a igreja que o odiou. Portanto, quando você vê o cosmo, a ordem mundial, o mundo não o conheceu. Significa a assim chamada igreja, a que chamam de igreja, né? Não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, a eles ele lhe deu poder para se tornarem filhos de Deus. Amém? Oh Deus, para se tornarem filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. Oh, como deveríamos amá-lo, adorá-lo. Aleluia, o propósito de Deus, desejando estar em companheirismo conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta hora. Deus quer ter companheirismo conosco, irmãos. Deus quer ter companheirismo com você. Amém.
Não devemos ficar aonde a revelação é rejeitada, aonde o batismo em nome de Jesus Cristo é rejeitado, aonde a fé apostólica é rejeitada, a doutrina apostólica. Aleluia. Todos os que se renderão a Cristo sofrerão perseguições, mas tende bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluias. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos inclinar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus maravilhoso, ó Pai, nós somos gratos, e muito gratos, Senhor, porque de toda esta multidão, de milhares e milhares de pessoas, o Senhor escolheu justamente a nós. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, é só o que temos que dizer, obrigado. Não estamos olhando para o Senhor com os olhos da religião, mas estamos olhando com os olhos da revelação. Aleluia. E pelos olhos da revelação, nós sabemos que Tu és o Cristo ressurreto. E o Senhor vive nesta manhã. Aonde o Senhor vive? O Senhor vive na sua igreja, noiva restaurada. Aleluias, nós te louvamos, Deus. Abençoa estas pessoas, estes irmãos. Ó irmão, valorize mais isto. É muito grande que temos, é maravilhoso, é a salvação de sua alma. Aleluia. Valorize mais, respeite mais, reverencie mais a palavra. Abençoa o teu povo, Senhor, cura o teu povo, fortalece o teu povo. Abençoa este pastor também, fortalece, continua dando esta inspiração tão gloriosa, Pai. E logo mais à noite, o Senhor nos traga para alimentar mais a nossa alma, pois nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Aleluias! Louvado seja Deus! Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu estou feliz. Abençoe o seu irmão, a sua irmã. Que Deus os abençoe. Até às 18h30. Tua misericórdia